Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente está comemorando o final dessa exposição maravilhosa, na verdade, que começou em Salvador, né, uma itinerância, e esse ano está acabando aqui em Recife. E a gente vai acabar de um jeito muito especial, com a presença da Luísa Duarte, que é a curadora da exposição, idealizadora desse projeto, e o Moacir dos Anjos, que é crítico, curador e amigo querido. E eu queria convidar os dois aqui, não vou me estender muito para a gente começar logo. Luísa e Moacir. E queria também, agradecer o Mamã por ter recebido a gente com tanto carinho, e a equipe toda, a Ada, que trabalhou aqui com a gente, o Gustavo, Marisa, Rebeca, Mabel, a equipe toda de filmagem, todo mundo que se envolveu nesse projeto, que é um projeto coletivo, claro. A gente, eu sou a Luísa, coordenadora de produção, foi uma equipe grande que trabalhou para fazer isso acontecer, então agradeço a todos que se envolveram e se dedicaram a fazer essa exposição acontecer. Obrigada, Luísa. Obrigada, Moacir, pela presença. O Moacir é um amigo, um colega que eu admiro profundamente, com o qual eu aprendo muito ao longo dos anos. Nesse próprio Mamã, né, no início dos anos 2000, né, Moacir? Enfim, as exposições, os textos, os catálogos. E não tive dúvida de convidá-lo, cuja pesquisa das relações entre arte e política, sem dúvida, se configura num capítulo importante, né, de uma teoria em diálogo com a arte contemporânea no Brasil hoje. E eu sempre achei que ele poderia, enfim, trazer um olhar muito especial para a produção da Adriana Varejão, que, né, possui um diálogo intenso com uma certa história, né, do Brasil. Então, por isso, o convite para o Moacir, e estou realmente muito feliz de poder escutá-lo hoje aqui. E queria também aproveitar para agradecer a todos a presença hoje, a Mabel, né, que representa aqui o Mamã. É realmente muito especial ter podido realizar esse projeto, a Automática, todo mundo que está aqui, né, da produção, porque trazer... Acho que eu já começo a minha fala aí, assim, só essa introdução à exposição, né, para a gente escutar o Moacir. Eu acho que a gente, enfim, acredito que vocês tenham visto a exposição. A gente está diante de uma artista que claramente realizou uma obra que visita diversos capítulos da nossa história, que trava um embate crítico, né, com o colonialismo, com a história da colonização no Brasil. A gente sabe que a história da formação do Brasil tem... Aí eu estou falando ao lado do Moacir, que sabe muito melhor disso que eu, mas tem no Nordeste um capítulo muito singular. Então, eu acho que era um encontro que deveria acontecer, da obra da Adriana com essa região, com, enfim, ter podido ir a Salvador e vir para o Recife. Eu acho que, né, é um encontro muito rico. Acho que interessa pensar a obra da Adriana... Desculpa, é que está um barulho aqui atrás. Não sei se... A luz, né, do Brasil de hoje, um Brasil que, né, que, ao mesmo tempo que a gente experimenta essa convulsão, esse momento terrível, a gente sabe do que eu estou falando. A gente estava até falando antes aqui. Sem dúvida, a gente sabe que tudo isso que a gente vive hoje no Brasil não deixa de ser uma certa reação, não é só uma proposição, como se do nada essas forças retrógradas fascistas tivessem vindo à luz do nada. A gente sabe que isso também é uma resposta a diversas conquistas, né, de um Brasil muito mais plural, um Brasil onde se dá lugar, finalmente, foi um início, um esboço, né, de um Brasil onde negros, índios, homossexuais e assim por diante, né, conseguiram, enfim, começar a ocupar um lugar na sociedade, e essas forças vêm querer justamente abafar esse movimento, mas não vai ser simples assim. Dito isso, o título da exposição, Por uma Retórica Canibal, faz referência à relação da Adriana com, a gente pode chamar assim de uma escola barroca, né? É muito clara essa relação dela com o barroco, tanto na eloquência, né, da obra da Adriana, mas também no que diz respeito ao barroco como uma linguagem capaz de absorver essa ideia de mestiçagem, né, de muitas culturas que se misturam no barroco. A retórica, a gente sabe, é uma estratégia barroca de persuasão, de convencimento, mas se essa retórica, lá no século XVII, né,
era usada em favor da afirmação de um projeto europeu, ocidental, cristão. O que a gente vai ver na Adriana é justamente o que eu chamo aqui de uma retórica canibal, que é como se essa retórica invertesse os sinais e fizesse uma espécie de contra-catequese, né? É a retórica a favor de uma espécie de programa de contra-conquista. Então, nesse sentido, por uma retórica canibal. Acho que acho que essa exposição, né, vocês devem ter visitado. Por isso também a ênfase, a primeira sala que a gente entra em trabalhos que lidam com certos capítulos, né, da história. A gente tem uma segunda sala com as incisões à La Fontana, com as ruínas, com as línguas, acima a série de pratos e depois os famosos azulejões, mas acho que ali naquela primeira sala é que encontra-se, né, talvez o ponto mais agudo, o ponto nodal dessa relação com a história, né, que me interessou principalmente nesse recorte da obra da Adriana. Acho que obviamente um outro movimento da curadoria foi a realização, vocês devem ter notado, de textos curtos para cada uma das obras, no sentido mesmo de introduzir o trabalho da Adriana em cidades que ela nunca tinha sido vista realmente, ou pelo menos um corpo expressivo de trabalhos dela. Então, essa leitura mais aguda dos trabalhos. Acho que, nesse sentido, eu gostaria até de... A gente tem a imagem do quadro ferido? Essa é uma obra que nessa minha fala breve, eu gostaria de mostrar, porque é uma obra que a gente abriu a exposição com ela e, por motivos alheios à nossa vontade, ela teve que sair da exposição. Então, pelo menos, eu trago ela na forma de imagem. Aqui, deixa eu até pegar o texto, só um minuto, sobre ela. Chama-se Quadro Ferido. É uma obra que eu considero extremamente importante da Adriana. Eu acho que, assim, outra, ali no texto, acho que é importante também mencionar, não sei se depois é até interessante ouvir do Moacir o que acha disso, mas uma certa... Quem acompanha aqui, eu não sei, né, quantos de quem está presente aqui hoje, mas acompanha o debate da arte contemporânea, sabe que em 1992, por exemplo, quando ela faz essa obra, ou quando ela faz Mapa de Lopo-Homem, ou quando ela faz Passagem de Macau a Vila Rica, ou mesmo ainda nos anos 90, quando ela faz Proposta para uma Catequese, que são obras que a gente pode, nos dias de hoje, dizer que são realizadas sob uma espécie de ponto de vista decolonial ou pós-colonial, onde ela trava um embate crítico realmente com esses capítulos da nossa formação. A gente sabe que no início dos anos 90 não era esse o debate ou essas linhas de conversa que existiam no meio de arte no Brasil, pelo menos, né? Essa tentativa de reescrever reescrever a história da arte de uma certa maneira, né, a gente vai entender no final dos anos 80 para os anos 90, mas no Brasil, certamente, entre os artistas contemporâneos, não era esse tipo de debate que a gente tem hoje de maneira muito intensa e muito pertinente no meio de arte no Brasil hoje, onde a gente está conseguindo, de alguma maneira, desafiar e repensar e refletir uma série de premissas que a gente tinha como estabelecidas, pensando que o meio de arte no Brasil foi extremamente influenciado por uma herança europeia, né, e mesmo norte-americana. Como é que a gente começa a revisar tudo isso? Então, tem um certo quê de pioneirismo nessa conversa, nesse debate, nessa crítica da Adriana que ela fazia, quase, não sei se eu estou falando isoladamente, nesse início dos anos 90, quando a produção brasileira em arte contemporânea certamente, né, ia por outros caminhos. Então, eu acho que isso é importante de ser ressaltado aqui. E eu acho que nesse quadro Muito Feliz, eu acho que tem um procedimento característico do trabalho dela que a gente pode ver como exemplar. Eu vou ler rapidamente o texto curto para a gente só falar um pouco. Quadro Ferido é uma das primeiras obras de Adriana Varejão, na qual se observa o seu interesse fecundo pelo encontro entre Brasil e China. Tendo como inspiração um pergaminho chinês do século XI, a obra aproxima índios e negros do Brasil colonial de personagens chineses habitantes da longínqua dinastia Song. A gente vai ver que tanto, né, ela se inspirou realmente num pergaminho chinês, reproduzido num livro que tinha na biblioteca dela. A questão chinesa, acho que está tanto no conteúdo, né, no sentido ali da paisagem, mas no estilo, no modo de pintar, como pintando como em estilo chinês, né?
Podemos notar como os dois personagens ao centro da pintura são um negro alto, ali no alto, né? Um escravo transformado em guerreiro, inspirado na obra do holandês Alberto Eekhout, e um índio Mura, por origem se encontra no trabalho de Alexandre Rodrigues Ferreira. Já a vegetação tropical, como a palmeira e a cana-de-açúcar, está situada em meio a paisagem e arquiteturas orientais. Esses são somente 2 exemplos da construção de uma narrativa ficcional, ou seja, ela inventa, é quase que fosse uma cartografia inventada que mistura tempos e latitudes distintas, do século XI da dinastia Song, do século XVII, de um Eekhout, China e Brasil, paisagem tropical, uma paisagem chinesa num mesmo conjunto, evocando a possibilidade de uma outra história a ser contada, que não é essa história, né, oficial. Está situado em meio à paisagem e arquitetura orientais. Esses são somente 2 exemplos da construção de uma narrativa ficcional capaz de gerar uma história a partir da história, entrelaçando épocas, geografias e etnias distintas em um mesmo espaço. Embora a pintura seja a óleo, os contornos em preto lembram os resultados obtidos pelo nanquim chinês, ressaltando o aspecto de um documento envelhecido. Quadro Ferido propõe, assim, uma outra mestiçagem ficcionalizada pela artista, na qual se abre mão da presença do homem branco colonizador. Porque a ideia é, se existe a ferida, né, do quadro ferido, a gente pode entender como uma espécie de metáfora justamente a essa presença ausente que seria desse homem branco colonizador. Em realidade, essa ausência se faz presente naquela fração do trabalho que empresta o título, a ferida. Esse gesto de fissurar a tela e fazer brotar dali uma espécie de carne da pintura, agregando corporeidade ao ato pictórico, surge aqui como lembrança da violência contida no processo colonizador. Eu acho que as estratégias teriam outras camadas para a gente falar. Ela cita uma própria pintura dela, dentro dessa pintura, tem uma espécie de quadro dentro do quadro o tempo inteiro. Mas a gente pode derivar para diversas outras obras da Adriana essa estratégia que a gente vê dentro do quadro ferido. Então, eu acho que fica aqui, né, esse início da nossa conversa. Eu acho que me interessava também trazer, né, sobretudo, a Adriana para esse embate com essa recepção aqui em Recife. A gente sabe que momento a gente vive, me interessa muito escutar depois, a gente conversar. A gente vive um momento muito sensível no Brasil. É óbvio que estar no Nordeste é uma felicidade, a gente sabe que o Nordeste hoje nos representa. Sei que essa noção de Nordeste, como diz o Yuri Firmeza, a Nordeste de quê, né, Moacir? É uma invenção, talvez, do Sudeste, mas eu acho que trazer uma obra com essa voltagem política, com essa possibilidade de olhar a história sobre um outro ponto de vista, se a gente quiser falar com Walter Benjamin, não o ponto de vista dos vencidos, mas o ponto de vista, não o ponto de vista dos vencedores, mas o ponto de vista dos vencidos, é algo que é muito pertinente, vivo e urgente, que a gente pode acessar através da obra da Adriana. Então, era um pouco isso que eu tinha para introduzir, para dar a palavra para o Moacir. Obrigado, Luísa. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje, agradecer a Luísa Duarte, a produção da exposição, a Luísa Mello, ao Mamã, a Mabel, e falar primeiro da importância da exposição, que é uma bela exposição, um belo apanhado, um belo recorte da obra já vasta, né, de Adriana Varejão, que é a primeira vez que ela é vista nesse conjunto amplo de obras aqui no Recife. Como a Luísa falou, tem uma relação direta, né, com essa iconografia e essa feitura barroca, né, que é tão forte aqui na região. Eu acho que fora a exposição, talvez apenas algumas poucas obras aqui e acolá, em alguma exposição coletiva, tenham sido exibidas aqui no Recife, inclusive aqui no Mamã, no começo dos anos 2000. E quando eu recebi o convite para participar dessa conversa, né, eu pensei em trazer a obra da Adriana para algumas questões, para comentar algumas questões que têm me interessado recentemente, né, nos últimos poucos anos. É algo que tenho visto com mais frequência alguns artistas brasileiros contemporâneos e
uma estratégia, né, que tem ficado cada vez mais clara e da qual a Adriana, como Luísa falou aqui, é uma das pioneiras, ou talvez a pioneira, que é fazer essa ressignificação de algumas imagens que foram feitas do Brasil colonial, né, e do Brasil império também. Então, por isso que eu vou focar, quando eu estiver falando aqui, eu estou pensando muito naquelas imagens, naquelas pinturas da primeira sala, do salão, né, no primeiro andar aqui do Mamã. Eu acho que ali tem um conjunto de obras, incluindo, pode até deixar aquela obra aqui, a Ferida, o quadro Ferido, né, que embora não esteja mais na exposição, mas ela faz parte daquele conjunto e representa aquele conjunto, né, porque tem exatos... Então, porque ela traz essas imagens, né, desse Brasil, desse passado colonial do Brasil, né, e traz essa marca dela, essa ferida na pintura, na imagem, que é também outra marca dela. Então, eu queria falar um pouco da utilização de imagens de um passado do Brasil. E, para isso, começo falando o que é exatamente, o que caracteriza esse passado do Brasil que a gente está falando aqui. É um passado onde o Brasil é criado, é inventado, né, para a gente fugir dessa palavra tão esquisita e imprecisa que é o descobrimento, né? Que a gente não precisa mais falar disso, né? Embora em Portugal se permaneça falando de descobrimento, né? Enfim, mas o Brasil é essa invenção de um processo de expansão do capital europeu, né? Que vai buscando outras terras, outros lugares de reprodução e inventa esse país. Nós somos... Nossa língua é a língua do colonizador, né? Nossa religião é a religião do colonizador, né? Nossa concepção do mundo, em boa medida, é a concepção do mundo do colonizador. Então, nós somos uma invenção. E essa invenção tem duas marcas principais, ou duas violências principais associadas a elas, que dão forma a essa invenção de um país. Primeiro, a violência contra os povos nativos, né, que foram absolutamente massacrados, né, desde essa chegada do colonizador aqui. E, obviamente, a segunda grande violência é a violência contra homens e mulheres trazidos da África e escravizados aqui, bem como seus descendentes escravizados ao longo de todos esses séculos, de quase 4 séculos no país. Então, o Brasil... A invenção do Brasil é fruto desse conjunto de duas grandes violências que só se reproduzem e se atualizam desde então, né? Basta ver o noticiário de qualquer dia nos jornais para você ver como essas violências contra povos indígenas e contra a população negra no Brasil é constantemente atualizada, é reafirmada, né? Quase como um rito fundador do país tem que ser reafirmado diariamente, seja através do envenenamento dos rios dos Yanomami, lá em Roraima, seja através de um adolescente negro que é chicoteado, amordaçado, despido, por ter furtado um chocolate em um supermercado. Então, são violências que se reproduzem diariamente e que são fundadoras do Brasil. O Brasil é fundado através do racismo, né? O racismo é a marca da fundação do Brasil. É o que nos define, talvez, como um país, né? Foi assim que ele foi fundado, que ele foi criado. Então, é desse passado do Brasil, que é, em alguma medida, também nosso presente, né? Que essas imagens que estão na exposição... É desse tempo que essas imagens se referem, né? Mas que imagens são essas? Que imagens são essas que a Adriana traz para a exposição através dos seus trabalhos, né? Bom, elas são imagens produzidas, em sua maior parte, por artistas estrangeiros, né? Artistas estrangeiros que foram trazidos para a terra colonizada, já desde lá do século XVI, pelos donos de poder daquela época, né, com o intuito de registrar, seja por razões
políticas ou científicas, né, registrar a natureza e registrar a cultura de um mundo que estava em formação, do mundo novo que estava em formação, né. Um mundo que ainda mantinha traços do que existia aqui antes da chegada dos colonizadores, mas que também já exibia traços resultantes da própria presença dos colonizadores aqui. Um mundo em transição, um mundo em formação, né. E essas representações da formação do Brasil, feitos por esses artistas, usualmente chamados de viajantes, né, os artistas viajantes, né, constituem parte importante do que se convencionou chamar, já há muito tempo, de brasiliana. Brasiliana, que são essas coleções de informações visuais, muitas vezes acompanhadas de textos, também acompanhadas de escritos, que, por diferentes motivos, diferentes razões, tematizam o Brasil e refletem sobre a formação do Brasil, sobre essa formação violenta do Brasil, ainda que velando-a, ainda que escondendo-a, ainda que passando ao largo daquilo que mais a caracteriza. Essas representações, essas imagens, têm algumas características, né? A primeira é que elas falam menos daquilo que é representado, né? E o que é representado usualmente são as paisagens e são as figuras humanas que existiam naqueles lugares. O que existia, essas paisagens, esses elementos humanos do mundo do outro, né? Falam menos sobre isso, talvez, e falam mais sobre o olhar daqueles que produzem essas imagens, sobre o olhar de quem as produz. Ou, ao menos, elas informam tanto da natureza e dos habitantes do Brasil, quanto dos modos de ver e de entender dos colonizadores europeus. Em parte, essa ambivalência dessas imagens mostrarem tanto os que são representados, tanto aqueles que os representam, né, se explica pelo relativamente pouco tempo que esses artistas viajantes passavam no Brasil, apesar de sua posição privilegiada e protegida naquela situação. Eles passavam poucos anos aqui no país. E poucos anos naquela época era quase uma viagem de um mês que a gente faz hoje em dia, né? Devido a todas as dificuldades de deslocamento e de estabelecimento nesses lugares. Então, nessa condição de habitante provisório, eles não tinham condições de assumir ou propriamente aprender o ponto de vista daqueles que de fato viviam no Brasil, né? E terminavam por expor seus trabalhos, né, de modo mais ou menos consciente, conceitos e técnicas de representação e imagens que, na verdade, tinham sido formados já ao longo do tempo em outros lugares. Existia já, na época, um repertório de representação do outro, um repertório de representação do estranho, do estrangeiro, do nativo, né, feito ao longo de quase 100 anos passados em outros lugares, né, nas Índias, na própria, em outras partes das Américas, né, na Ásia, enfim, que faziam com que, ao olhar estrangeiro, tudo aquilo terminasse sendo uma coisa só, esse outro indistinto, né? Então, muitas das representações que eram feitas sobre o Brasil, que foram feitas sobre o Brasil naquela época, foram feitas valendo-se de formas de representar o mundo elaboradas em outras partes. Então, é um mix, é uma mistura de representações que não necessariamente diziam respeito ao que eles estavam vivenciando ali no Brasil. Então, essa é uma primeira explicação para o fato dessas imagens falarem tanto do que elas representavam quanto daqueles que faziam as representações, que traziam esses conceitos, que traziam esse repertório para o país. Então, é recorrente que descrições visuais de espécies vegetais, animais e tipos humanos, né, nessas imagens sejam extremamente semelhantes, similares a representações que são feitas de outros espaços do mundo, de outros territórios, né? Mas essa ideia de que a brasiliana revela mais sobre quem a produz do que sobre aquilo e sobre aqueles que estão representados nela, se explica também pelas limitações intrínsecas a qualquer tentativa de fixar uma realidade complexa, né? Qualquer forma de representação do mundo implica um recorte desse mundo, né? Uma abstração desse mundo, né?
qualquer tentativa de aproximação do real é sempre tentativa, é sempre provisória, é sempre inacabada, é sempre incapaz de reproduzir exatamente aquele mundo representado, né? Nesse sentido, toda representação é uma equivalência sensível do mundo, seja na forma de uma imagem, de um texto, de uma canção, de uma coreografia, de um poema. É sempre uma equivalência sensível do mundo e essa equivalência está sempre aquém do mundo. Ela nunca se iguala a esse mundo, é sempre um recorte desse mundo. E a questão é, se é sempre um recorte, se qualquer representação do mundo é um recorte do mundo, o que é que faz com que algumas coisas sejam incluídas nessa representação e outras coisas deixadas de fora? Outras gentes deixadas de fora e algumas gentes incluídas, né? E a resposta óbvia, mais importante para isso, é que o que faz algumas coisas serem incluídas e outras excluídas é que aquele que representa, que faz as representações legitimadas como tais, como no caso aqui com essas imagens, são aqueles que detêm o poder para fazer essas eleições. São aqueles que elegem aquilo que é importante e aquilo que é desimportante de constar nessas imagens, né? São esses que fazem esses recortes, essas abstrações do mundo e oferecem essas equivalências sensíveis como sendo a equivalência desse lugar, desse mundo, dessa região, desse povo. Então, esse é outro elemento fundamental para entender por que essas representações não são representações exatamente, ou são tanto representações desse mundo, dessas pessoas, desses lugares, mas são representações também de uma concepção de mundo do colonizador, de uma concepção de mundo daquele que tinha o poder de fazer essas representações e, portanto, o poder de fazer essas escolhas. E então, essas imagens da Brasiliana, esse grande heterogêneo arquivo de imagens, né, feito pelos artistas viajantes, e aí os nomes muito conhecidos desses artistas vão desde Hans Staden, um alemão que aportou aqui no começo do século XVI, né, que talvez foi o primeiro... Talvez não, foi o primeiro a publicar algo sobre o Brasil, né? A primeira publicação sobre o Brasil foi feita pelo Hans Staden quando volta à Alemanha e conta a sua história fantástica de ter quase sido comido pelos tupinambás, né? Antropofagicamente. E livro no qual também existe são incluídas uma série de imagens feitas a partir da descrição oral de Staden para alguns gravadores europeus, que por sua vez se basearam também em imagens que já existiam de outros nativos para fazer aquelas imagens, né? Mas vai desde Staden a Albert Eckhout, a Franz Post, esses dois aqui mais diretamente ligados a nós, pernambucanos, porque fizeram parte da entourage, né, dos holandeses durante a sua ocupação no Brasil, durante pouco menos de 30 anos, né? A Theodore Debry, belga. Depois, no século XIX, Jean-Baptiste Debré, Rugendas, Victor Front. Inclusive, chegando no século XIX, há fotografias, né? Como é o caso do Auguste Stahl, francês, que viveu quase 3 décadas, em meados do século XIX, entre Recife e Rio de Janeiro, e que fez uma série de fotografias que depois se tornaram muito famosas por terem sido base para um estudo cientificista e racista de um cientista suíço-americano chamado Stassi, esqueci agora o nome dele, enfim, que veio para o Brasil, numa expedição ao Brasil, para provar suas teorias racistas de que a miscigenação que estava em curso no mundo, estaria criando uma sub-raça, estaria criando uma degeneração das raças puras. Ele vem ao Brasil e contrata esse Auguste Stahl, um fotógrafo reconhecido e conhecido, viajante, para fazer essas fotos dos tipos raciais brasileiros supostamente puros e supostamente miscigenados. Mas, enfim. E o que é que essas imagens mostram? Elas mostram que
naquele momento no Brasil, durante esse período largo no Brasil, foi criada e definida uma certa distribuição de corpos no país. Distribuição de corpos em lugares de moradia, em lugares de trabalho, em lugares de lazer. Distribuição de corpos em que aos corpos brancos cabia os lugares de mando e de comodidade, né, e de bem-estar, e aos corpos não brancos cabiam os lugares de serem mandados, os lugares mais precários, os lugares de uma vida que pouco se distinguia, em alguns casos, da morte. Então, essas imagens, elas mostram, de alguma maneira, ou de várias maneiras, de diversas maneiras, essa distribuição desigual dos corpos nos espaços do país, né? E elas podem, portanto, ser entendidas como um conjunto de práticas artísticas que contribuem para delimitar, no Brasil daquele tempo, o que podia ser visto, o que era ser visto e como eram vistas esses corpos e essas ocupações no país daquele momento. São imagens que dão visibilidade para algumas coisas e tornam invisíveis algumas coisas. Se você olha, por exemplo, para muitas das gravuras, inclusive as de Staden, mas não só, você vê uma série de gravuras em que representam o canibalismo como sendo uma prática hedionda, escondendo o fato que era uma prática, na verdade, mais um ritual, né, de deglutição do opositor, do inimigo, para com isso fortalecer-se com as suas qualidades. Não era uma prática de simplesmente... não era uma dieta, uma dieta praticada normalmente. E, ao mesmo tempo que se faz isso, demonizando, literalmente, porque muitas das gravuras mostram os demônios atacando os índios, né? Tentando livrá-los dessa prática, né? E, inclusive, tem uma pintura da Adriana Varejão, que não está na exposição, mas foi exposta aqui há, sei lá, 15 anos atrás, que é justamente o exorcismo por incisão, uma coisa assim. Que é uma pintura onde mostra um desses demônios, e ela recorta da pintura esse demônio e vem para cima de uma mesa, como se estivesse exorcizando, né, essa figura. Então, tem muito esse tipo de imagem, enquanto, na verdade, e ao mesmo tempo que faziam esse tipo de imagens, não há quase menção ao fato de que eram os colonizadores, na verdade, europeus, os responsáveis pela maior matança dos povos indígenas que já houve nesse país. Então, há um encobrimento de algo e a exposição de outras coisas. Também as gravuras do Debré, que fez inúmeras gravuras e aquarelas e pinturas no começo do século XIX no Brasil. Debré foi um dos principais artistas que vieram ao Brasil junto com a missão francesa, né? Um conjunto de artistas, arquitetos e professores de arte que vieram ao Brasil no contexto da reaproximação entre França e Portugal, no começo do século XIX, que vieram com o intuito de formar uma academia de belas artes no país, fundaram a Academia de Belas Artes, né, formaram seus primeiros professores. E Debré, nas suas representações do Brasil do século XIX, nos mostra, claro, essa distribuição de corpos entre senhores e escravos, entre brancos e negros, mas nos mostra de uma forma quase pacificada, quase como se fosse a ordem natural das coisas, como se houvesse quase um pacto ali acordado entre aqueles corpos, onde a cada um caberia um determinado lugar, né? De alguma forma, velando essas grandes violências que estavam sendo ali repetidas e reproduzidas há quase 3 séculos. Então, ao mesmo tempo que essas imagens mostram um espaço geográfico e humano partido, né, partido racialmente, né, reproduzem essa partição de um modo quase pacificado, né. Por um lado, mostra a desumanização dos habitantes nativos do Brasil e a subordinação, né,
homens e mulheres escravizados e, simultaneamente, pacifica essas imagens de alguma maneira, seja demonizando os nativos, seja mostrando os escravizados de algum modo conformados a essa situação, sem nenhuma menção praticamente, quase nenhuma menção às práticas de suplício e de tortura que eram submetidos, e menos ainda às práticas de resistência que existiam naquela situação. Quase como se não houvesse outra possibilidade possível de organização desses corpos no país naquele momento. Então, esse olhar europeu sobre o Brasil daquele momento, ele era hegemônico, né? Mas essa hegemonia e essa normalização desse olhar europeu sobre as regiões invadidas e colonizadas, ela ultrapassa o próprio período em que essas imagens foram feitas. De algum modo, essas imagens, a brasiliana, são a nossa memória daquele período. São essas imagens que nós vemos nos livros escolares, que nós vemos nos romances, nós vemos nas exposições. São essas imagens que informam o nosso olhar sobre o Brasil daquele momento. E, portanto, formam a nossa memória sobre, quando queremos pensar como era o Brasil, colônia, hegemonicamente, as imagens que vêm são essas imagens, né, desses artistas viajantes. Né? Uma memória, como diz, da qual foram apagadas muitas das brutalidades coloniais e, como eu disse, de modo ainda mais evidente, foram silenciadas as oposições a essas condições de abuso físico e de abuso mental também a esses povos. Então, é uma memória que exclui símbolos, ideias, imagens, crenças e modos de viver que não importavam para o projeto de domínio colonial, impondo no seu lugar aquelas crenças, aquelas ideias, aquelas imagens que são próprias da região de origem do colonizador. Não é por acaso que tem tantas imagens religiosas, tantas, né, representações de questões, de símbolos próprios do mundo do colonizador. Então, é uma memória coletiva que é também um modo de dominar, mesmo após o término formal do colonialismo como uma ordem política. Né? A colonização acaba como uma ordem política, mas se mantém como uma ordem cultural de dominação. É uma memória que integra o que um teórico cultural muito importante peruano, o Aníbal Quijano, chamou de colonialidade cultural. É essa forma de colonização que perdura mesmo após o fim da colonização política. Ou seja, é quando a cultura europeia passa a ser um modelo de cultura universal. E passa a informar os modos de pensar, os modos de agir e os modos de lembrar dos habitantes das colônias e das ex-colônias. Então, é a partir desse quadro amplo que eu tenho percebido a prática de alguns artistas recentemente, e na qual a prática artística de Adriana se insere, talvez de forma pioneira, já vem desde os anos 90, né? Que é de tomar essas imagens da brasiliana como objeto de suas investigações, para inscrever nela outras histórias, para retirar delas outro conhecimento, né? Que, além daquele que elas tão explicitamente produzem. Né? São práticas artísticas que, para usar uma palavra que a Luísa usou há pouco, são práticas artísticas que buscam decolonizar a brasiliana, ou seja, fazer com que ela signifique outra coisa e não a reprodução desse ideário colonial, né, que perdura ao longo dos séculos. Então, passando agora para a obra especificamente para a obra da Adriana Varejão, o que é que a Adriana Varejão faz com essas imagens da brasiliana, com essas imagens dos artistas viajantes? E aí ela se refere a imagens de Toné, de Franz Post, de Debré, enfim, tem vários desses que eu falei que estão representados nessas pinturas.
que a Adriana faz basicamente é golpear essas imagens, é cortá-las, é feri-las, como diz esse quadro Ferido, é abrir feridas nessas imagens, né? E dentro dessas imagens geralmente há sangue, né? A carne. Então essas imagens, essas pinturas terminam sendo tratadas como pele, né? Como epiderme sobre a qual existe algo mais que tem que ser dado a ver, né? E esse gesto de Adriana remete, claro, ao gesto de um pintor italiano, ao qual ela faz menção e homenagem numa das pinturas, que é o Lúcio Fontana, né? Que desde os anos 50 é uma tentativa de energizar a arte, energizar a pintura, né? Como ele falava. Ele prepara pinturas monocromáticas perfeitas, né? Toda branca, ou toda vermelha, ou toda azul, enfim. E depois golpeia essas pinturas com um objeto cortante, né? Abre fendas nessas pinturas, né? E assim ele discute, abre uma discussão sobre representação, sobre profundidade, né? Sobre a ilusão proporcionada pela ideia de perspectiva, que é essa ideia europeia, né, de representação do mundo, né, onde tudo cabia naquele espaço bidimensional. E ele faz, com esse corte, ele questiona essa forma de representar o mundo, né, talvez clamando por outras formas de representação. E dessa maneira, é quase que a gente poderia dizer um ataque epistemológico à pintura, né? É quase como se estivesse procurando outra função cognitiva para a pintura, né? Como a pintura pode nos fazer conhecer o mundo, não dessa maneira tradicional, assentada, baseada nas formas de representação europeia, mas abrindo espaço para outra maneira de pensar a pintura e a arte. E é um movimento que, de forma muito semelhante, acontece no Brasil, um pouquinho depois, com o neoconcretismo, né? Principalmente nas obras do Hélio Oiticica, do Lígia Clark, nós temos o Aloysio Carvão, né? Do Bassotti. Quer dizer, vários artistas que também começam a questionar, né, esse espaço da pintura como espaço privilegiado de representação do mundo e tentando trazer essa pintura para o espaço, trazer essa pintura para o mundo. Mas isso de uma maneira muito conceitual ainda, quase uma discussão quase teórica, né, sobre o papel da pintura. O que a Adriana faz é menos um ataque epistemológico ao espaço da pintura, mas eu diria que é mais um ataque histórico à pintura. É um ataque a representações pintadas, é um ataque a representações do Brasil colonial. Essas pinturas sugerem sempre que há uma violência, né? Uma violência não contada, nem sempre aparente nessas imagens, né? Acho que a Adriana, com esse gesto, escava nessas imagens, ou busca escavar nessas imagens, algo que não está aparente, mas que está latente nessas imagens, né? Que está subtendida nessas imagens, mas que não é explicitada. E com esses cortes, com essas feridas, com esses furos, ela, de algum modo, traz essa violência mais à tona. Acho que ela ressalta, nesse momento, já no início dos anos 90, né? Como o Luiz disse, um momento que essa discussão não passava pelos temas, pelas questões hegemônicas, né, no campo da arte brasileira, de forma alguma, né? Ela já naquele momento, ela ressalta num acervo que existia há tanto tempo e que era usualmente recebido sem conflito, sem problematização no campo da arte, né? Ela ressalta algo que não estava totalmente à vista, algo que era da ordem do não hegemônico, né? Que era da ordem do silenciado, algo que antes era só celebração. E é nesse sentido que a gente pode falar que ela busca, de fato, decolonizar essas pinturas, essas imagens que ela trabalha, né? Então, essas pinturas feitas, e quase todas as pinturas que estão aqui na exposição, nesse salão, são dos anos 90, ou comecinho dos anos 2000, né? Todas são nesse período, que é talvez o período que ela, de fato, ataca essa questão e coloca essa questão na mesa, né? Elas ganham... Eu acho que essas pinturas dos anos 90 ganham uma importância renovada agora, no país de agora, né? E para explicar por quê, para tentar cercar essa ideia de por que elas ganham importância renovada agora, eu queria mencionar
um autor que eu sei que o Luiz adora, que é o Walter Benjamin. Uma das teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin, que é um texto que ele faz em 1940. Né? E a tese 6, são pequenas teses, a tese 6 começa assim. Ele fala: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Mais adiante ele fala, nessa mesma tese: em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela, da tradição. E diz depois: o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Eu acho essa tese incrível, né, para pensar essa relação com o passado, com a memória colonial. Né? Pensar nessa reminiscência, nessa memória de um passado, né? E como é que ela relampeja nesse momento de agora, nesse momento de perigo em que a gente vive, em que é o momento em que o conformismo quer se apropriar da tradição, quer calar a violência que tem nesse período colonial, quer nos fazer pensar que no Brasil as oposições, os conflitos, os extremismos foram fruto dos governos de esquerda no país, foram criados há 10 anos atrás, como se a violência fundadora no país não estivesse o tempo todo, nesses 500 anos, sendo reproduzida entre nós. Então, é preciso vencer esse inimigo, né? Não deixar que esse inimigo vença, não deixar que esse inimigo se apodere da tradição, não deixar que o conformismo se apodere da tradição e, com isso, salvar não apenas os vivos, mas salvar também os mortos, salvar nossa memória, criar uma outra memória desse país. Então, uma obra como a de Adriana Varejão, acho que ela refaz a memória, busca refazer a memória de um período e, portanto, atualiza essa memória para os tempos de agora, reinventa essa memória para os tempos de agora. Um tempo que, infelizmente, o inimigo não tem cessado de vencer, mas que pode ser derrotado. Isso é importante porque a gente está num momento de disputa permanente, inclusive sobre a memória de como se formou o nosso país, de como foi possível formar um país, como eu disse, em que os seguranças de um supermercado prendem, amordaçam, chicoteiam um adolescente por ter roubado uma barra de chocolate. Então é preciso lembrar sempre dessas violências que fundaram o Brasil, para que a gente possa melhor combater essas violências que fundaram o Brasil, né? Para não deixar que elas sejam apoderadas pelo conformismo, pela tradição, né? Pelos inimigos. E a arte tem uma responsabilidade nisso, uma responsabilidade nesse lembrar, nesse refazer de memórias, nessa reconstrução de memórias a partir dos registros visuais ou de registros escritos, né, desses tempos coloniais. E é nesse sentido amplo que eu acho, de fato, importante a gente ter uma exposição de Adriana Varejão aqui, que nos permita olhar, confrontar essa memória, nos permita reinventar essa memória e nos permita entrar nessa disputa para que para que vençamos de algum modo, a nos ajudar a vencermos de algum modo esse inimigo. Bom, obrigado. Que bela fala, Moacir. Obrigada. Muito bonito e
a gente nunca tinha tido essa oportunidade, mas de, enfim, nem acho que, né, de conversar sobre a obra da Adriana, mas sim, Benjamin é um autor muito caro, e desde o início, a primeira vez que eu escrevi sobre a Adriana foi em 2004, lá se vai um bom tempo, e sempre entendi a obra da Adriana do ponto de vista do materialista histórico, que é justamente esse personagem, vamos dizer assim, das teses sobre o conceito de história do Benjamin, esse texto fundamental e sempre atual, que é justamente, né, é tanto, né, falar do ponto de vista dos vencidos e não dos vencedores, ou mesmo entender que todo monumento da cultura é um monumento da barbárie, e talvez aí a gente falando desses documentos da cultura que, né, formaram essa nossa memória, são documentos da barbárie, a gente vai achar essa reflexão no Benjamin, ou realmente se apropriar dessa reminiscência tal como ela relampeja no momento de perigo, né? E, sem dúvida, acho que a pertinência, eu vim aqui para cá hoje pensando, talvez no Brasil de hoje, no momento em que a gente vive, tentando inaugurar outras epistemologias, desconstruir essa herança, né, que nos foi dada ou que foi construída, que, como você bem disse, forma a nossa memória, né? Não temos, né, é isso, as imagens, tudo de que, né, o que foi um Brasil que é impressionante a nossa capacidade de embaçar, de impedir que outra memória seja construída, né? De recalcar o passado, tanto da escravidão, mesmo mais recentemente da ditadura militar, né? Ao contrário de alguns vizinhos nossos da América do Sul, que acho que fizeram, né, tentam fazer de outro jeito. Então, e sem dúvida que de todos os nossos impasses mais agudos do nosso presente dizem respeito a essa nossa não elaboração do passado. Então, nesse sentido, eu acho que talvez mostrar a obra da Adriana hoje seja, não que tenha momentos mais ou menos pertinentes, mas talvez mais pertinente do que se a gente fosse revisitar a obra dela, principalmente esse período, há 8 anos atrás. Eu acho que, né, antes de 2013, ou antes de... Acho que talvez, né, essa urgência, esse momento de perigo, tanto no sentido, como eu falei no início, de que toda essa onda reacionária é também uma reação a diversas conquistas, a diversas, né, capacidades de insurgências, não é à toa. Então, acho que ainda mais a obra da Adriana se torna pertinente. E é isso, acho que quando a gente fala muito, né, que a obra da Adriana visita uma história oficial para desvelar narrativas ocultas ali, sem dúvida, aquilo que você falou no início, né? Essa história oficial é contada por quem interessa, né? Ela pede um olhar hermenêutico e crítico o tempo inteiro, que, peraí, né? Quem narrou desse jeito? Quem fez essa imagem? Interesse de quem, né? A serviço de quem? Você tem sempre um poder de fundo ali falando, né? Enfim, acho que a gente abre para perguntas e continua a conversa. Tem um... Marisa vai perguntar? Eu? Alguém tem uma pergunta? Então vai. Boa noite a todos e todas. Eu estava conversando com a Luísa antes de começar o debate, aí, na verdade, o Moacir já falou bastante coisa do que eu tinha pensado, mas eu fiquei muito em diálogo, li todos os textos da Luísa antes de ver a exposição, e aí eu fiquei pensando que eu acho que a maior potência do trabalho da Adriana é que não é que ela vai contar outra história, né? Então, por exemplo, ela não vai falar das revoltas, ou ela não vai representar o negro herói ou o índio em outro lugar, apesar dali, nos pratos gigantes, ela vai trazer uma Iemanjá negra, né? Que não é uma imagem hegemônica, né? A Iemanjá, hoje em dia, está bem branquinha. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma honestidade quando ela pega a história oficial e fere a história oficial. E não tenta contar sobre outro ponto de vista essa história. Até porque
a gente tem muito menos documento para contar essa resistência, apesar de existir, né, do que essa história oficial. Então, a imagem vencedora, ela pega a imagem vencedora e não é que ela modifica essa imagem, assim, no sentido que ela cria uma outra imagem em cima daquela onde os lugares se opõem, mas ela esgarça isso, ela cria ela bota essa ferida para fora. Então, é para a gente ver, né, ela torna visível a violência que existia nessa imagem, que estava pacificada até então. Mas eu acho uma honestidade do trabalho dela, ela também não tentar contar outra história, mas sim ferir a história hegemônica. Eu acho que isso é uma potência no trabalho. É só para trocar uma ideia, mas acho que isso já foi dito. Boa noite. Pergunta para os dois. Primeiro, o contexto histórico e também da obra de Adriano. É interessante da obra essa questão inspirada da profundidade da tela. Parece que há vida naquela tela. Então, assim, você não vê a limitação. Você olha para a obra e ela não se encerra naquela parede. Você pode imaginar que ela vai muito além. Assim, essa questão da perspectiva é realmente muito original, né? Ela ter acompanhado essa tendência e ter trazido antecipadamente um debate que agora está cada vez mais à tona aqui no país, dessa história que estava abafada. A questão histórica que eu queria colocar, assim, embora a gente tenha hoje em dia a perspectiva de que o colonizador realmente foi e perpetua uma cultura de opressão, eu imagino que o artista da época da colonização, ele não tem essa noção dessa maldade do colonizador. Então, assim, eu imagino que quando ele está lá naquela situação de ver o ritual que acontecia lá no México, dos astecas, ou aqui dos tupinambás, veja, ele não tem a perspectiva do mal que o colonizador está fazendo, ainda está muito recente esse fenômeno, e está acontecendo uma situação que, assim, à vista dele, ele não consegue interpretar que é uma coisa cultural e, de certa forma, uma situação que aparentemente aparenta ser violência contra outro ser humano. Então, assim, essa é a primeira colocação que eu coloco para a questão histórica. E, em relação à tela, essa visão que ela tem, eu vejo essa tela aqui, parece um arranhão aqui com a unha. E, à medida que vai passando o tempo, essas feridas vão falando mais alto, vão deixando de ser sussurros para se tornarem gritos. Então, assim, essa colocação, se existe uma gradação à medida que da manifestação dessa profundidade, dessa crítica de Adriana no processo histórico da elaboração dessa... Você quer falar? Tá. Então, só sobre a primeira questão, acho que não é tanto a questão de você, o artista, estar consciente ou não de que ele está exercendo um ato violento. Acho que tem ou não consciência disso, né? Ele está exercendo esse gesto de... Ele está atuando como um ser superior, está desumanizando o outro, está lendo o mundo através dos seus olhos e não do outro. O outro é completamente subjugado, subordinado, é desumanizado, é tratado como um ser sem alma, né, que, portanto, pode ser apagado ali como uma formiga, como qualquer coisa. Então, está incorporado nele essa violência, né, do colonizador europeu, tem ou não ele consciência do fato, né? Então, as pinturas simplesmente expressam
técnicas diferentes ou com jeitos diferentes do olhar, com um repertório distinto, essa visão do superior em relação ao outro que lhe é absolutamente inferior, indiferente, um qualquer ou é um ninguém, né? Ele não é um alguém, é um ninguém e que, portanto, não tem voz, não tem corpo, não tem base, não vai fazer falta, né? Podem ser dizimados como foram milhões, né, no Brasil, ou podem ser escravizados, retirados de suas famílias, violentados de diversas maneiras, né? Sem que isso... E representado das maneiras mais pacificadas. Aliás, é interessante como... Só lembrando como essa memória perpassa os séculos, chega até o século XX, né, pelo menos, até hoje, claro, mas nas representações desse período feitas ainda no século XX, é interessante pensar no livro de Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, né, que enquanto ensaísta, grande ensaísta, é original e fundamental para entender a formação do Brasil, que faz parte dessa ideia de brasiliana que a gente pensa, mas que também é muito responsável por uma ideia também apaziguadora das relações entre senhores e escravos no Brasil, né? Das relações, em particular, nos engenhos, né? E é revelador também que na capa das primeiras edições do livro de Gilberto Freire tem uma aquarela feita por Cícero Dias, que era um artista de esquerda, inclusive, né, comunista e tal, mas que ele faz a aquarela como se fosse uma visão aérea do espaço do engenho, onde você vê a Casa Grande, vê a senzala, vê lugares de produção, de plantação, vê a capela, quase como você vê de cima isso, sem os telhados, quase como se fosse uma planta baixa do engenho. E você olha, e você não vê um sinal de conflito, você não vê um sinal de violência, quase como se fosse quase um playground ali, as pessoas, cada uma brincando num determinado lugar, ou numa lanchonete, sei lá. Então, essa memória desse país, dessa distribuição de corpos, ao mesmo tempo tão marcada e tão pacificada, ela chega até mesmo a um artista como Cícero Dias, quando nos anos 30, né, vai fazer a representação desse período da história do Brasil. Então, é algo que está realmente arraigado na nossa memória, que vem entranhado na nossa formação e que é preciso ferir isso. É preciso, né, e deixar essa ferida aberta, essa ferida que nunca cicatriza. Como se fosse ontem, né? É boa observação. Sobre a ideia do silêncio, do barulho, acho que a ideia é interessante pensar também que onde tem muito silêncio é porque alguma coisa está acontecendo de muito grave ali, né? No não dito mora muita coisa. A gente pode entender nesse não dito como tudo isso que o Moacir acabou de falar. Essa visualidade dócil, contemplativa, apaziguada, na verdade, sempre escondeu e recalcou violências bárbaras, crueldades inimagináveis, perversidades de toda a ordem. Então, é só pensar que a obra da Adriana, às vezes, tem certo silêncio, certas lacunas, certos apagamentos que dizem respeito, talvez, a essa outra face terrível. E, na medida de que o som sobe, que é a ferida, né, que parece um arranhão, ou na medida... outra medida mais convulsiva, ou a gente entender mesmo essas feridas da maneira que a gente vai interpretar, acho que vai do encontro com a obra. Assim, obviamente, com uma exposição como essa, onde você tem aquela quantidade de trabalhos, a gente tinha esse trabalho do lado de Mapa de Lopo Homem. Um terceiro trabalho teria sido interessante até a gente ter uma imagem ao longo da fala do Moacir, como aquele Carne à la Toné, onde ela literalmente rasga uma pintura de um artista viajante com uma paisagem idílica, dócil, né, amigável, e oferta aquilo naqueles pratos aos pedaços, tal como num banquete canibal, dizendo, olha, não, né, vamos constituir a partir daqui uma outra memória disso, porque não era assim. E aí acho que vai da capacidade da gente
ter um encontro com a obra de um artista, em certas medidas, que lega a possibilidade de uma outra compreensão desse gesto. Talvez esse gesto, isoladamente numa obra da Adriana, quase possa ser interpretado com algo decorativo, alguma coisa, uma cor em meio a uma pintura escura, enfim. Aí, isso é sempre, na arte contemporânea tem muito isso, né? Quanto mais você se cerca e encontra aquele trabalho, você vai adquirindo outras camadas de compreensão. E a gente vai passando a ter uma capacidade de interpretação ou outra. Alguém ali? O que me preocupa é o silêncio das pessoas que não estão aqui. E me parece importante colocar que é por esse silêncio representado pela falta das pessoas que não estão aqui, que acontecem cenas como aconteceu em Brumadinho, por exemplo. Porque a arte, e principalmente a arte através do visual, é o que toca mais e também facilita muito a possibilidade de alguma mudança ou alguma possibilidade de uma mudança interna. Porque uma exposição como essa, uma explicação como que nós estamos vendo aqui, certamente era para um público multiplicado, por exemplo, num centro de convenções, onde tivessem pessoas de todas as classes sociais discutindo, debatendo, vendo, e saíssem de lá com uma possibilidade de mudança. A minha preocupação, para não dizer, de certa forma, uma tristeza, é que muito pouca gente teve acesso, provavelmente, a essa exposição. Se bem que eu tenho a informação que muitas pessoas vieram de escolas e de vários lugares. Conversando aqui, como é o seu nome? Marisa. Conversando com Marisa me deu muitas informações valiosas sobre a dinâmica dessa exposição. Mas, ainda assim, deixa a desejar no sentido de uma discussão assim, provavelmente com bem mais gente, não é? Porque é uma exposição extraordinária. Eu sempre digo que o meu complexo de colonização, de achar que primeiro mundo é a Europa, primeiro mundo é São Paulo, primeiro mundo é não sei onde, quebrou-se, está completamente quebrada essa visão, porque primeiro mundo é escutar as pessoas que estão falando aqui. Eu sempre tive referência de sua pessoa, Moacir, mas não imaginava você ser uma pessoa assim, tão agradável, tão competente. Né? E você vem também. Qual é o nome da senhora? Eu sou Sônia Vilela. Prazer. Oh, também. Como também não imaginava ter você aqui, não é? Sem, não precisa de maquiagem, nem sapato, não sei das quantas, né? Você vem simplesmente, fala, esclarece, as pessoas falam. Isso é um primeiro mundo, né? E esse complexo que a gente traz de Nordeste, não sei do que, precisa ser quebrado. Primeiro mundo somos nós, não é verdade? Obrigada, Sônia. Obrigada. Mais alguma pergunta? Sônia, né? Sônia, obrigado pelas palavras. Eu só queria falar, eu acho que tem duas coisas importantes que tem a ver com o nosso momento. Assim. Primeiro que, claro que seria incrível, é uma utopia se a gente tivesse centenas de pessoas discutindo arte, discutindo cultura, discutindo o potencial emancipador da arte, né, e tudo mais. Eu acho que é uma utopia ainda mais no Brasil de agora, né, onde coisas muito mais básicas estão sendo golpeadas, estão sendo apagadas, silenciadas, né. E também falar que esse papel emancipador da arte, né, transformador da arte, é também só uma possibilidade, né?
Eu acho que cabe a cada um de nós, e diante dessa exposição ou de outras exposições de artistas que trazem questões também pertinentes a situações políticas, de opressão, enfim, cabe a nós, né, de algum modo, subjetivar aquilo, né, esse trabalho, né, e transformar isso em potência política também. A arte, ela apenas nos cria outras ficções de mundo, né, nos apresenta outras maneiras de narrar o mundo, né, e cabe a nós dialogar com essas narrativas, né, e criar as nossas próprias e, de algum modo, nos ajudar a nos situar no mundo, né, e atuar no mundo. Então, acho que, de algum modo, a senhora falou de duas utopias aí, estéticas e sociais, né, mas que a gente que acredita nisso, né, teima em insistir. Só para terminar também, dizendo isso, o Tunga Gostava, que é um artista que eu gosto muito, ele dizia que a arte pode não ter quantitativamente esse alcance que, né, a gente gostaria, mas, sem dúvida, ela já mostrou que, desde tempos imemoriais, ela tem uma presença constante, né, entre nós, e essa possibilidade justamente de ativar cada um, porque ela, por si só, é isso, é uma potência, é uma possibilidade. Mas, né, de mudar um olhar para o mundo, da gente sair daqui dessa exposição e, de alguma maneira, ver uma mesma coisa, um livro, né? O livro do seu filho de história com aquelas imagens de uma maneira diferente, começar a travar uma outra relação com aquilo e logo com seu filho e assim por diante. Então, quantitativamente, num mundo que mede tudo quantitativamente, em likes, em posts, etc., realmente a arte contemporânea não vai, mas acho que em outro sentido, acho que ela tem a capacidade de impregnar de uma maneira muito forte, potente, e, quem sabe, vislumbrar outros mundos possíveis a partir daí. É isso, né? Poxa, muito, muito obrigada mais uma vez, Moacir, que fala mais bonita e, enfim, inaugurou aqui outros caminhos de pensamento junto com o meu velho Benjamin sobre a obra da Adriana. E queria agradecer mais uma vez a todos que vieram nessa sexta-feira à noite aqui. Muito obrigada a todos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Já acabou, mas eu queria fazer só um último agradecimento, quer dizer, eu agradecer novamente a presença de vocês. Espero que vocês saiam tão tocados quanto eu vou sair dessa conversa, foi maravilhosa. A Moacir, Luísa, e eu queria fazer um agradecimento especial à Galeria Almeida e Dale, que é patrocinadora do projeto. Eles acreditaram nesse projeto e, sem eles, nada disso teria acontecido. Então, um agradecimento especial para eles. Obrigada. Boa noite.